Pessoal, um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é a questão do veto presidencial, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O que é essa desoneração da folha de pagamento? Onde estão os custos sobre a folha de pagamento? O que é esse peso todo sobre a folha de pagamento que o Paulo Guedes tanto fala que quer dar uma solução até criando uma CPMF? Para isso a gente tem que entender os contextos. Bom, primeiro, medida provisória 936, aquela que faz com que as empresas possam diminuir jornada com redução de custos de salário, importante para poder reduzir custo fixo. Dentro dela tinha uma emenda que prorrogava para 17 setores da economia, os maiores empregadores, maior mão de obra intensiva, a desoneração até o final de 2021, porque ia cair agora no final de 2020, então em 2021 eles iam ter que começar a pagar como todas as outras empresas no Brasil. Agora, tem muita gente que fala assim, é privilégio, privilégio. Não é privilégio. Eu vou mostrar, porque a estrutura atual é tão ruim, que a gente tem que se preocupar em fazer com que todas as empresas se desonerem e mudar a base de custo disso aí. Para isso, eu vou mostrar uma planilha, como é que é a estrutura tradicional de custos que acontece sobre uma folha de pagamento. Então aqui, ó, vamos compartilhar a tela. E aí a gente vai poder ver essa estrutura. Ó, isso aqui é uma estrutura, e eu vou ir item por item para todo mundo poder entender. Contribuição sobre a folha de pagamento sem o fundo de garantia. Bom, então o que acontece? Uma empresa, ela tem toda a sua folha de pagamento, ela vai pagar para os seus funcionários, e além disso, ela tem que recolher para o governo agora essa estrutura. Então, primeiro item aqui, ó, item número 1. Ela tem que recolher sobre a folha de pagamento dela mais 20% sobre toda a folha para o Tesouro Nacional, para a Previdência, ó, aqui, ó, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Além disso, ela tem que recolher um seguro de acidente de trabalho que vai de 0,5% a 6%. E isso depende da atividade da empresa e não do número de acidentes da empresa. Já começa um contrassenso absurdo aqui, porque nós estamos falando de coisas que não têm cabimento. Quer dizer, eu tenho que pagar seguro em função daquilo que tem de acidente de fato na minha empresa. Mas não. Ele vai ver a indústria química. Indústria química normalmente tem muito acidente. Construção civil tem muito acidente, então vai pagar 6%. Mas se a minha empresa investe em segurança do trabalho, se eu tenho índices baixíssimos de acidente de trabalho, eu continuo pagando uma alíquota alta. Esse item aqui de seguro de trabalho mesmo, esse é unânime, tem que sair dessa folha de pagamento aqui e cada empresa que contrate o seu seguro privado que vai ter prêmios conforme o número de acidentes, como é automóvel. Automóvel, quanto menos você usa, mais desconto você tem. Então aqui já podia sair ó, quase 6% sobre a folha e ir embora. Depois nós temos aqui ó, o item 3, 2,5% sobre toda a folha de pagamento vai para o salário educação. Depois nós temos mais 2,5% só para o Sistema S, que é Senai, Sesc, Sebrae não, chama Senai, Sesc, SESI, todas aquelas coisas lá. Depois nós temos mais 0,6% sobre todas, olha, gente, está entendendo? Todas as folhas de pagamento das empresas do lucro presumido e lucro real, tá? Simples Nacional está fora aqui. Mais 0,6% para o Sebrae e mais 0,2% para o INCRA. Ou seja, quando você soma tudo isso aqui, ó, só nessa jogada aqui você pode ser 20,5 ou pode ser 20, ou pode ser 26. Somando todos esses itens aqui, nós temos mais 5,8%. Quer dizer, a gente pode ter de 31,8% a 26,3%. Se enfiar o FGTS, ó, vai para 34% a 42,8%. Então vocês estão percebendo que contratar no Brasil custa muito caro. E eu não estou falando aqui de férias, não estou falando de 13º, não estou falando de um terço de férias, eu não estou falando de vale-refeição, vale-transporte, de seguro-saúde, não estou falando de nada disso, eu estou falando só do que você contratou o funcionário, mas vai ter que pagar isso para o governo, para poder Previdência, Sebrae, Sesc, Senai. Olha o peso que é essa questão. E aí, lá atrás, no governo Dilma, numa daquelas crises que ela mesma criou, aqui que o Brasil estava com um perigo muito grande de desemprego e tudo mais, tiveram a ideia de falar, gente, vamos aliviar, principalmente para as empresas que contratam muito, que tem muitos funcionários. Então, empresa de TI, telemarketing, o pessoal da indústria têxtil, indústria sapato, construção civil,
Fala, vamos parar de ficar cobrando tudo isso sobre a folha e vamos cobrar sobre o faturamento. Então, em vez de cobrar 42,8% sobre a folha, cobram 4,5% sobre o faturamento. Inteligente e mais inteligente ainda. Quando você cobra sobre a folha de pagamento, você está cobrando sobre o custo fixo da empresa. Quer dizer, você ainda pesa ainda mais sobre as despesas fixas da empresa. Enquanto que, quando você cobra sobre o faturamento, nessa crise, por exemplo, que muita empresa não está faturando nada, está com as portas fechadas, não estaria pagando nada. Veja que isso também ajudaria a manter empregos. Porque uma empresa que está fechada, mas que continua pagando salário, continua pagando esses 42,8%. É quase que uma penalização para quem contrata, é uma penalização para quem quer formalizar. Isso estimula a informalidade. As pessoas falam, gente, custa muito caro ter um funcionário. É uma elite ter um cara CLT todo registrado. E, portanto, nós temos aí 40 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da CLT. Gente que é força de trabalho e que não tem contrato. Bom, mas o governo, vamos voltar ao nosso veto aqui, o governo quer que todos os setores voltem a pagar esses 42,8%, no pior momento de todos, que é o momento de pandemia, quando muitas das empresas estão demitindo, quando as pessoas não têm condição de manter a folha de pagamento, onde nós estamos tentando recuperar a economia. Quer dizer, é uma paulada na hora errada para o setor que mais emprega. Nós não precisamos de nada disso. Portanto, não tem motivo para ter sido vetado. Vetado pelo presidente ter sido motivo de arrecadação, na ideia de que basta cobrar mais que sempre vai arrecadar mais. Não é verdade. Você começa a exagerar, você começa a desestimular a economia, começa a demitir, e aí você, no fundo, acaba arrecadando menos ainda. E o Congresso Nacional, de forma muito responsável, vai derrubar o veto. Não tenho nenhum prazer em falar isso, nem acho que deveria ter sido feito esse veto, mas vai cair. Por quê? Porque não faz sentido reonerar a folha de pagamento dos setores que mais empregam nesse momento, que a gente precisa mais preservar emprego. É um desestímulo à contratação. Também temos um outro elemento, que é a reforma tributária, que o próprio Paulo Guedes já fala muito sobre esse problema da oneração da folha, esses encargos trabalhistas aí que pesam sobre a folha, e que nós temos que tirar isso. Ele quer criar uma CPMF, eu sou contra, acho que não é por aí, acho que é muito ruim eliminar uma coisa ruim, criando uma outra coisa ruim. Acho que nós temos que partir para valor agregado, IVA, acho que é por aí que nós temos que fazer na geração de riqueza e não na movimentação nos pagamentos. Nós temos que procurar uma base que seja mais justa, que seja menos regressiva e que tribute quem gera riqueza, e não só quem movimenta. Quem movimenta, eu vendi um fogão velho, sei lá, um sofá velho, vou ter que pagar imposto agora, não tem carro velho agora pagar imposto, não tem cabimento um negócio desse, eu sou contra. Mas é na reforma tributária que nós vamos exonerar todas as empresas. E aí tem opções de aumentar ainda mais a tributação sobre propriedade ou sobre renda, aliviando lá as faixas mais baixas, para poder desonerar a folha. Então é neutro, não é que vai criar carga tributária, vai criar imposto novo nenhum. Nós vamos diminuir aqui os encargos sobre folha e subir uma outra base que seja mais progressiva, que não seja tão regressiva, e dessa forma a gente resolve o problema. Então, gente, o veto presidencial é ruim, tem que ser derrubado, não faz o menor sentido reonerar. Todas as empresas agora, sendo que 17 delas, que são as maiores empregadoras, hoje estão onde nós temos que chegar. Se nós temos que chegar aqui, por que vamos derrubar isso e voltar todo mundo para trás? Isso não faz o menor sentido.